Senhoras e senhores, está no ar mais um Talk Rio Podcast. Antes de mostrar o meu convidado super especial de hoje, eu quero falar da Vox-U, que é a maior e melhor escola de oratória da América Latina. Você tem medo de falar em público? Você tem medo de enfrentar grandes plateias? Esses seus medos terminaram a partir de hoje. Você vai fazer o seguinte, está aqui o Instagram da Vox-U, ok? Você vai se inscrever, vai falar com um dos especialistas, aí você vai dizer, que bom, eu não tenho medo mais de microfone. Essa é a intenção da Vox-U, que é a maior e melhor escola da América Latina. Então aqui o Instagram da Vox-U. Outra, já se inscreveu no canal? Ainda não? Faça agora e faça outra coisa. Compartilhe esse nosso papo. Deixe suas perguntas nos comentários. Ative o sininho de notificações. E deixa um like bem gostoso. Sabe por que você tem que deixar um like bem gostoso? Porque é muito feio você dar dislike. Ah, não gosto de dar dislike. Sabe por que dar dislike? Eu tô com um cirurgião plástico aqui hoje e eu vou falar para ele cortar esse seu dedinho se você der dislike, tá certo? Não dê dislike, não é isso, André? Mais algum aviso, mais algum recado? Hoje é quinta-feira e a gente vai conversar hoje, que é um assunto que com certeza eu acho que não dá só uma entrevista, nem um podcast. Sobre... Deixa eu falar, Dr. Otávio Maximino. É isso? Perfeito, viu? Dr. Maximino, eu posso dizer, antes de falar sobre cirurgia plástica, que o senhor trata de rejuvenescimento? Não. Ou eu já comecei mal? Não. É rejuvenescimento. Cirurgia plástica tem a ver com rejuvenescimento? Com certeza. A cirurgia plástica ela envolve muito mais do que meramente uma cirurgia. Envolve autoestima. Né? E para algumas pessoas, o rejuvenescimento faz parte também do resgate da autoestima. Então, um dos principais pilares, sem dúvidas, da nossa especialidade. Que massa, que coisa. Olha aqui, essa pergunta é o que eu queria fazer. Eu não conversei nem com o doutor antes, mas eu queria fazer. O senhor é responsável por abdominoplastia. Cuida de abdômen, deixar o cara... Como é que é? Tanquinho? É tanquinho? É, barriga tanquinho. Como é que surgiu essa tua ideia de ser cirurgião plástico? Já tem histórico familiar de médico ou não? É como eu. Não tem um jornalista na família, só eu que servi para essa loucura. Tem alguém? Não, também fui pioneiro. Que loucura. Pioneiro na família, assim, algo que eu não consigo me lembrar de onde é que surgiu a vontade de fazer medicina, né? Sei. Eu venho de uma história de uma família que é bem bacana. Meu avô era bastante humilde, ele tinha 7 filhos. Minha avó era costureira, ele tinha uma pequena barraquinha que vendia bebida. E ele criava 7 filhos dos meus 7 na mesma cama. E meu avô tinha o sonho de formar os 7 filhos. Sei. E aí foi uma infância com muito rigor, com muita disciplina. E felizmente ele conseguiu esse propósito. Ele era criticado por todo mundo, que dizia que os filhos tinham que trabalhar. E ele e minha avó foram muito firmes nisso. Então sempre tive essa cultura de criação, de se esforçar, de estudar, sabe? E desde muito jovem eu sempre tive esse anseio de ajudar as pessoas, sabe? De fazer a diferença na vida de alguém. Então desde muito jovem, como eu falei, eu queria fazer medicina. Pois é. E ao entrar na faculdade, nos primeiros rodízios que eu fiz, um opcional federal. Federal. Um dos primeiros rodízios que eu fiz foi cirurgia plástica. E aí, quando eu rodei cirurgia plástica, eu me encantei completamente. Primeiro pela cirurgia, né? É uma cirurgia que é muito bonita, a cirurgia tecnicamente é muito legal. Mas o que mais me encantou foi ver as pacientes após as cirurgias. Isso era algo que eu não conhecia. É isso que a gente vai conversar, que isso que eu fico mais impressionado, autoestima, né, cara? Exatamente. Agora, Otávio, deixa eu fazer uma pergunta. Já chegou na tua clínica, no teu consultório, você olhar para a pessoa e dizer, cara, você não está precisando de cirurgia, teu problema é cabeça. Já pintou isso para dizer, não, eu não vou fazer nada com você, você não tem o que fazer. Já pintou isso? Com certeza, várias vezes. Da mesma forma que o paciente escolhe a gente escolhe o paciente. Sei. Então, por isso é muito importante para o cirurgião ele ter muito claro qual é o seu propósito. Sei. Então, eu não faço cirurgia plástica. Eu ajudo as pessoas a melhorarem sua autoestima. A cirurgia plástica é o artifício que eu uso para ajudar as pessoas a melhorar a autoestima. Aí você me pergunta qual a diferença disso. Então, eu tenho que identificar qual o tipo de paciente que vai se beneficiar da cirurgia plástica. Então, se chega um paciente com expectativas irreais, querendo um resultado que a gente não vai conseguir alcançar, não tem como eu fazer aquela cirurgia para aquele paciente. Certo? Da mesma forma, um paciente que quer se comparar com outra pessoa,
Também não adianta eu fazer essa cirurgia, porque cada corpo é individual. A gente nunca vai conseguir reproduzir o resultado de uma pessoa em outra pessoa. Quer ficar igual a Angelina Jolie. Exatamente. Então, pode parecer até brincadeira, mas chega a paciente assim, sabe? E outro fator bem importante também é que chega a paciente dizendo, doutor, estou em depressão, estou muito mal, e eu preciso fazer a cirurgia plástica para ficar bem. Eu preciso da cirurgia plástica para ser feliz. Primeiro, por que não procura um psiquiatra? Exatamente. Então, a gente tem uma conversa meio que filosófica quase com esses pacientes, dizendo que a cirurgia plástica ela não vai dar felicidade a ninguém. Tem um estudo que é bem interessante, que foi feito nos Estados Unidos, em 1978. Ele comparou 2 grupos de pacientes, de pessoas, na verdade. Pessoas que tinham ganhado na loteria e pessoas que tinham sofrido amputação. Não sei se você já ouviu falar desse estudo. E aí foi comparado o índice de felicidade dessas pessoas após um ano desses acontecimentos. E ao comparar esse índice de felicidade, chegou-se à conclusão de que ambos os grupos tinham um índice de satisfação semelhante, de felicidade semelhante. Então, o que é que isso quer dizer? Nosso organismo tem uma coisa chamada adaptação hedônica. Então, a gente tende a se adaptar com eventos, seja eventos muito bons ou eventos muito ruins. Então, quando o paciente ele faz a cirurgia plástica, ele pode até ficar muito feliz com aquele momento. Mas se a felicidade não tiver inerente na vida dele, no processo, no transcorrer da vida dele, pouco tempo depois ele vai voltar àquele basal. Então, a cirurgia plástica, ela ajuda a gente a ficar melhor, mas ela não vai ser um fim para a felicidade. Foi psicólogo. É quase isso. É quase isso. Otávio, qual é o tipo de pergunta, por exemplo, para uma cliente, para um paciente, antes de uma cirurgia? Qual é a primeira pergunta que tu faz? Eu pergunto várias coisas. A primeira delas é, o que é que te incomoda? Para saber qual área. E pergunto, por que é que você quer fazer a cirurgia? Pergunto, como é que isso te atrapalha no dia a dia? Então, como eu te falei, eu preciso entender quais são os motivos que estão levando aquela paciente a fazer o procedimento. Se ela for fazer a cirurgia por motivos errados, é uma paciente que tende a nunca ficar satisfeita. Então, não adianta eu fazer o procedimento naquele paciente. Sim. Então, por isso que eu digo, meu trabalho não é fazer cirurgia plástica, é ajudar a pessoa a ganhar autoestima. Então, isso ajuda bastante a diferenciar qual tipo de paciente eu devo ou não submeter àquele procedimento. Eu não sei também se já tem várias áreas na cirurgia plástica. Por exemplo, uma retirada de uma mama. O doutor Otávio faz o reimplante de mama. Trabalha com isso também? Mais ou menos. Quando a paciente ela tem alguma tumoração, tem algum nódulo que precisa ser removido, quem faz essa parte é o mastologista. Certo. O cirurgião ele vai entrar em conjunto com o mastologista para fazer a reconstrução dessa mama, para fazer a reparação. Certo. Então a paciente tira a mama e a gente vai reconstruir aquela mama. Com prótese. Tem várias técnicas. A prótese é uma delas. Sei. Sabe? Essa mama pode ser reconstruída com pele das costas, com pele do abdômen, com prótese de silicone. Então, é uma das cirurgias mais lindas que tem na cirurgia plástica é a de reconstrução de mama. Mas também não é a tua especialidade. Não, hoje não é meu foco. Não é mais, não é teu cirurgia foco. Cirurgia plástica é muito ampla. A cirurgia plástica vai desde a cirurgia na ponta do pé até o implante capilar. Então, tudo envolve cirurgia plástica. Então, é fundamental também que a gente foque em alguma área, senão a gente começa a não fazer as coisas... Então vamos trabalhar no teu foco então aqui? Vamos lá. É lipoaspiração, abdominoplastia, mini abdominoplastia e a pura... Qual é que eu tô... Faltou o quê? Tirou 10 no trava-língua aí da cirurgia plástica. Faltou o quê agora? Tem a lipoaspiração com retração de pele, mini abdominoplastia completa e ainda tem a abdominoplastia 360 graus. Então vamos lá. Vamos começar com a 360 graus. Eu estou falando de pneu também? Também, de tudo. Dos pneuzinhos, né? Vamos lá, vamos para deixar mais claro para todo mundo entender. Antes disso, você tem um Instagram que... Tenho. Tá, então qual é o teu Instagram? Dr. Otávio Maximino. Aqui, ó, a gente vai botando, enquanto tu tá falando aí, a gente vai botando algumas imagens. Tem imagem lá? Tem várias imagens, esquemas legais explicando as cirurgias. Então, enquanto você vai falando, vai botando as imagens na edição. Vamos lá. Já, vamos lá. Então, a gente tem um compêndio, né, de cirurgias do contorno corporal do abdômen propriamente dito. Então, a gente vai avaliar esse paciente para ver qual alteração que ele tem para assim indicar a cirurgia. Então, vamos lá começar isso gradativamente. Se o paciente ele tem apenas um excesso de gordura, ele não tem flacidez de pele, a cirurgia para ele vai ser a lipoaspiração. A gente vai fazer a remoção da gordura com aquelas cânulas, tá? É assustador, né? Mas hoje a gente tem tecnologias que facilitam bastante esse processo e que deixam o procedimento muito mais seguro. Eu me lembro dessa... Como é o nome? Cânula. Cânula, eu me lembro, sabe de cânula? No tempo que eu ia para Goiás, que meu tio furava o saco de arroz, lembra? Para ver a qualidade... Bicho, eu lembro disso pra cacete. Mas lembra, de certa forma lembra mesmo. Não lembra? Lembro. O arroz caía assim. Mas assim, eu fui pro tempo de criança. Vamos lá.
Então vamos lá, mas hoje a gente tem tecnologia que facilita muito esse processo. Então hoje a gente não quebra mais a gordura com aquela cânula. Hoje eu utilizo a tecnologia que é a lipoaspiração ultrassônica. Eu introduzo uma cânula, a ponta dessa minha cânula especial ela vai emitir ondas de ultrassom e essas ondas de ultrassom vão dissolver a gordura. Então a gordura ela sai derretida. Então eu só passo a cânula depois só para aspirar essa gordura que foi derretida. Então a lipoaspiração muito menos traumática, muito mais segura. Peraí. Vamos com calma aqui. Aqui é um leigo falando. Ela derrete... Isso. E se espalha aonde? Isso, vamos lá. Antigamente, se como é que a gente derrete, tirava? Vai espalhar pro... Isso, mas ela não chega a se espalhar porque a gente tem uns septos que conectam a pele com a musculatura, sabe? Então, esses líquidos, depois que o líquido é feito, ela fica presa nesses septos. E aí a gente vai introduzir essa cânula para poder tirar essa gordura derretida. Antigamente, a gente quebrava essa cânula com movimentos mecânicos. Então, se você for ver até alguns vídeos de alguns cirurgiões, é fazendo aqueles movimentos vigorosos. Isso. Tá? Então, isso hoje em dia a gente não faz mais. Que tinha até, desculpa, mas tinha até perfuração. Isso, existe o risco de perfuração. Isso, é raro, mas é algo que existe. Que existe, tá? Descrito na literatura e existe. Então, com essa cânula, a gente diminui muito esse risco, que já é raro. Porque eu já não vou precisar fazer tanta força para remover a gordura. Sei. Eu vou ter uma tecnologia ali que vai ajudar a derreter, a emulsificar essa gordura. Então, esse processo se torna muito mais tranquilo, mais fácil. Qual é a cor dessa... Amarelinha. Esse líquido que sai? Amarelinha. É, amarelinha. Misturada com sangue também? Isso. Aí com essa lipoaspiração ultrassônica a gente lesa menos vaso sanguíneo. Isso. Então a lipoaspiração ela sai bem amarelinha mesmo. Antigamente quando a gente aspirava saía uma parte de líquido e uma parte de sangue. Hoje a gente diminuiu muito essa proporção, sabe? Então a tecnologia vem deixando as nossas cirurgias cada vez mais seguras, cada vez mais efetivas. A gente está falando dessa abdominoplastia. Isso é lipoaspiração, não chegamos na abdominoplastia ainda. A lipoaspiração, tá? Vamos lá. Seria uma anestesia geral, uma hack na lipo. Vamos lá, para começar a trabalhar. Pode ser aqui anestesia geral ou pode ser também a peridural com sedação. Que chama-se hack? Não, hack é outra, é semelhante, é prima da peridural, tá? A peridural, ela causa um bloqueio mais sensitivo, ela não paralisa tanto a musculatura. Então, na peridural, a gente consegue analgesia, a gente faz uma sedação também, que é para o paciente ficar dormindo. Que não chega a ser entubado, né? Não chega a ser entubado. Só na geral, né? Só na geral. Okay. Na geral, ela é entubada. Tá vendo? Isso, tá bem, tá bem. Vamos lá. Então, isso varia também de acordo com a preferência de cirurgião. Tem cirurgião que só opera com geral, outros fazem peridural com sedação. A gente individualiza para cada caso. Você trabalha mais com qual? Peridural com sedação. Mas todas as minhas pacientes, elas passam por uma consultoria antes com o meu anestesista, para ele conversar com as pacientes e ele definir qual vai ser a técnica anestésica empregada, tá? Então, eu sempre deixo a cargo dele. Tu falou assim do meu anestesista, então a equipe é tua, a instrumentadora, isso. Anestesista, auxiliar, isso. A equipe é toda do Otávio Maximino. Exatamente, a equipe é toda minha. Esse conceito de equipe é muito importante. Sei. Primeiro por confiança, né? A gente vai estar ali com a vida de paciência, então a gente tem que estar com profissionais que a gente acredite, que a gente confie totalmente. Segundo, que ambiente de trabalho tem que ser um ambiente gostoso, tem que ser um ambiente prazeroso. Então tem que ser também, além de pessoas competentes, pessoas que a gente gosta, pessoas que tenham sintonia conosco, né? Então nossa equipe, inclusive, é uma equipe bem ampla. Então na sala de cirurgia, a gente vai ter anestesista, vai ter um cirurgião plástico auxiliar que me ajuda na cirurgia. Que é residente? Não, já é cirurgião plástico. Já é cirurgião plástico, já, ok. Tá? Vai ter a instrumentadora, que também é enfermeira. Então, minha instrumentadora me ajuda na hora da cirurgia. No dia seguinte, ela vai no quarto ajudar a paciente a tomar banho. Tá? E tem a enfermeira de sala, que essa é do hospital. Mas aí também a gente cada vez mais vem querendo dar um pós-operatório mais tranquilo para esse paciente. Então, minha equipe hoje também é composta de nutricionista, que vai ajudar essa paciente a ter uma dieta mais adequada para o procedimento, para ajudar nessa reabilitação. Tem uma fisioterapeuta, que ela já vai também fazer a fisioterapia desse paciente após a cirurgia. Em alguns casos, ela atua até no bloco cirúrgico, que hoje em dia é um conceito bem difundido, que é da fisioterapia intraoperatória. Certo, mas deixa eu ver. A cirurgia, o senhor gosta de parar mais pela manhã ou pela tarde ou à noite? Pela manhã. Pela manhã e à tarde. Tá. Essa pessoa fez uma lipoaspiração, entrou às 7 horas da manhã no hospital, começou às 8 horas da manhã para essa internação, das 8 horas da manhã de uma quinta-feira, que é hoje. Ele vai 24 horas, 48 horas internado, sai da sala de cirurgia, vai para UTI ou CTI? Qual é? Ótima pergunta. Vamos lá. Como é que é a logística, né? A logística da cirurgia. Isso, que é interessante. Então, o paciente ele vai internar no dia da cirurgia, tá? Nesse mesmo dia que ele interna, ele faz o procedimento logo após o internamento. A gente vai no quarto, faz as marcações e ele é submetido à cirurgia. Raspagem. Isso, exatamente. Raspagem. Faz na hora da cirurgia.
E aí, se for uma cirurgia de lipoaspiração ou abdominoplastia, ele vai ter alta no dia seguinte. Então, é em torno de 24 horas de internamento hospitalar. Caraca, velho. É. Peraí. Um dia só? Um dia é suficiente. Tá? E ele não vai para UTI, ele vai ficar no quarto e no outro dia, pelo menos, a gente passa para dar alta. Outra pergunta de leigo. O furo. Furo, porque a gente vamos falar da linguagem coloquial para o povo entender. É tipo uma videolaparoscopia, assim, são furinhos. Os furos são menores do que da videolaparoscopia, tá? Nossa. São furos de então 4 milímetros. Micro. 4 milímetros. São furinhos bem pequenininhos que a gente deixa em áreas que ficam escondidas pelas nossas roupas íntimas. Então, geralmente fica na parte bem inferior aqui do abdômen. Nas costas fica no sulco interglúteo, que é entre o meio ali, né? No sulco. Na parte das costas também, na linha do sutiã. E na parte da frente também no umbigo. Então, faz poucos furos pequenos e furos que ficam em áreas cobertas pela roupa. Tá, eu já voltei. Então, vamos seguir a nossa cronologia. Vamos. Aí passou, ficou bem, não teve febre, tranquilo, operação, cirurgia, maravilha. No outro dia, esse paciente vai embora. Isso. Vai para casa. Aí o doutor Otávio chega, qual é a recomendação? Ó, não pode fazer isso. A gente tá falando da lipoaspiração ainda. Não pode fazer isso. Quais são as restrições de um pós-operado? Vamos lá. As recomendações do pós-operatório de lipoaspiração, principalmente, primeira delas, beber bastante líquido. O líquido ajuda a diminuir o edema, ajuda a paciente a ter uma reabilitação mais precoce. Segundo, é evitar esforços exagerados. Mas logo após a cirurgia, o paciente já anda, o paciente já vai no banheiro, o paciente já se alimenta, não precisa ficar deitado o dia todo na cama. Que tipo de alimentação? Coisa pastosa? Não, comida normal. Normal? Normal. Aí vai ser a comida orientada pela nossa nutricionista. Cara, mas aí eu tô muito por fora. Eu preciso me atualizar. Sim, vamos lá. Ele se alimenta normal, dieta normal, agora lógico, com alimentos que vão ajudar nesse processo de cicatrização, como eu falei, tá? Então ele já se alimenta, já anda, já caminha, tá? Não fica o dia todo deitado na cama. Com essas tecnologias que a gente dispõe hoje, com esse tratamento multidisciplinar do paciente, a gente tem uma recuperação cada vez mais precoce e uma recuperação cada vez mais indolor. Então, antigamente, pensava em lipoaspiração, pensava em abdominoplastia, você imaginava dor, o cara deitado na cama 2 semanas. Gases. Então, isso é bem raro acontecer hoje em dia. Que massa, tá? Então, por exemplo, lipoaspiração, com uma semana, muitas vezes o paciente está trabalhando, tá? Uma semana? Com uma semana. Com 4 semanas ele está liberado para fazer atividade física, com um mês de cirurgia. Então, essa é o basal de hoje em dia. Esse é o mais comum. Claro que cada paciente é um caso, mas esse é o mais comum com os nossos protocolos atuais. E voltar à atividade física, uma semana depois? Ou não, mas 4 semanas. São 4 semanas, 3 a 4 semanas. De 3 a 4 semanas. Isso. Beleza. Mas sem muito esforço físico. Isso. Dá para fazer uma corridinha, um trote, uma bicicleta. Vida normal depois disso? Vida normal. Não, com 2 semanas o paciente de uma lipoaspiração já está com a vida praticamente normal. Ele ainda vai estar fazendo a fisioterapia, que é super importante nesse primeiro mês, mas a vida dele vai estar praticamente normal. Olha, Otávio, você sabe que cirurgia plástica é um assunto que, quando a gente fala para amigos, vai para onde? Não, eu vou entrevistar o cirurgião plástico. Aí, cara, todo mundo quer fazer perguntas. Aí tem essa aqui é da minha filha. Ela é... Posso combinar a abdominoplastia com outros procedimentos, como lipoaspiração? Ela já falado, não faz lipo, não, faz abdom... Pode... Tem esse combo? Sim. Essa pergunta é muito importante. Vamos lá. Cirurgia plástica é uma cirurgia que a gente faz com saúde, tá? Então a gente não deve fazer nada que possa comprometer a nossa saúde. Eu sou extremamente criterioso com segurança. Então o que a literatura médica fala é que cirurgias que ultrapassem 6 a 7 horas de duração aumentam as chances de complicações. Complicações que vão desde abrir um ponto, de ter uma infecção e até mesmo de uma trombose, que pode cursar com tromboembolismo pulmonar, que pode ser uma complicação bem séria. Que é a embolia, né? Isso. Então, se eu estimo que a cirurgia ultrapasse 6, 7 horas, eu não faço essa cirurgia, tá? Então, por exemplo, uma lipoaspiração com abdominoplastia é tranquilo de fazer. É uma cirurgia que a gente dura em torno de 4 horas e meia a 5 horas. Tem uma cirurgia que é muito comum, que o pessoal chama de X-tudo, que seria lipoaspiração com lipoescultura, abdominoplastia e suspensão ou redução de mamas. É um Robocop. Isso, é assim, uma cirurgia que dura em torno de 8, 9, 10 horas em alguns casos. Não é o teu... Então, eu não faço essa cirurgia de forma alguma. Então, como você me perguntou se você nega a cirurgia, essa é uma das que eu mais frequentemente nego. Eu não faço. Então, a lipo, quantas horas? De 2 horas, mais ou menos? Lipoaspiração. Uma lipo.
Lipo varia muito, sabe? De 1h30 a Porque 2 o horas. lipo vai depender de quantas áreas a gente vai aspirar, a quantidade de gordura que essa paciente vai ter. Hoje tem os enxertos musculares, que também aumentam um pouco o tempo de cirurgia. Então varia bastante. A grosso modo, eu diria que pode variar de 1h30 a 5, 6 horas de cirurgia. Sei. Tá? Que loucura. A gente já falou de quê? De lipo, abdominal. A mini. Tem a mini. Olha, gente, presta atenção. A mini abdominoplastia. O que é a mini? Vamos Tira lá. só o quê? Só um pedacinho? Então vamos lá, vamos voltar para aquele nosso fluxograma. Então, quando o paciente ele tem apenas excesso de gordura, ele não tem flacidez de pele, só uma lipoaspiração vai resolver a vida dele. Se esse paciente, além da gordura, ele for ter uma flacidez de pele também, entretanto, uma flacidez de pele pequena, mais concentrada no abdômen inferior, a cirurgia vai ser a mini abdominoplastia associada a uma lipoaspiração. Se a flacidez de pele desse paciente for mais acentuada, que é mais comum em pacientes que já passaram por gravidez, pacientes que tiveram uma grande oscilação de peso, aí a cirurgia mais indicada seria uma abdominoplastia total, que na maioria das vezes é associada com a lipoaspiração. Agora, o fumo. Quem fuma muito cigarro tem risco. Com certeza. Cigarro é um dos maiores males que a gente tem na medicina atual. Mas você aconselha aqui há 2 semanas antes de uma cirurgia dizer, olha, O ideal- dá um tempo no cigarro. Como é que funciona isso? O ideal é que ele suspenda o cigarro pelo menos 1 mês antes da cirurgia. Peraí. Ó, fala para essa câmera. Quantos? Vai lá. Paciente que fuma, a gente recomenda que passe pelo menos 1 mês de suspensão do cigarro antes da cirurgia. Então vamos colocar medo. Mesmo que ele deixe 1 mês de fumar, O risco dele ainda é maior. Ele aí é risco. Isso. É um paciente de risco. por causa Com do cigarro. certeza, a gente sempre pondera Caraca. isso na hora da cirurgia. É. Porque os danos do cigarro são muito grandes. Vai muito além do pulmão. Vai na que a gente chama de microcirculação. Ou seja, são aqueles vasinhos pequenininhos que vão nutrir a pele. Então, pacientes que fumam têm maior chance de ter uma necrose de pele, de abrir ponto, de ter infecção de ferida operatória. Então, a gente sempre conversa muito com o paciente. Se o paciente tiver tabagismo e tiver outros fatores de risco associados, como excesso de peso, alguma outra comorbidade, como a hipertensão descontrolada, a gente vai até orienta a não fazer a cirurgia naquele momento. Como eu falei, a segurança sempre está em primeiro lugar. Caraca. Ô, Otávio, eu queria te ouvir aqui. Eu sei que também não é a tua área, mas, pô, tu como médico, eu vou aproveitar. A favor ou contra a bariátrica? Totalmente a favor. Totalmente a favor. Sim. A cirurgia bariátrica tem suas indicações. É uma cirurgia que é extremamente bela. É uma cirurgia também que é transformadora de vidas. Então, tem pacientes que o único tratamento viável para ele vai ser a cirurgia bariátrica. Hoje, a cirurgia bariátrica ela também evoluiu bastante. Hoje, a cirurgia bariátrica ela é feita em menos de 2 horas. O paciente tem alta no dia seguinte, está trabalhando com 3 dias depois. Hoje, a cirurgia bariátrica ela pode ser feita por robô, pelo Da Vinci também, que a recuperação se torna ainda mais rápida. Sabe? Então é uma cirurgia que é extremamente segura e é uma cirurgia que também que muda muito a vida do paciente. Mas o pós-operatório tem que ter um acompanhamento psicológico, que eu conheço amigos que até hoje ainda têm um acompanhamento psicológico. O tratamento da cirurgia bariátrica... Desculpa, mas alguns amigos entraram inclusive em depressão. Isso, exatamente. O tratamento da bariátrica ele nunca vai se resumir apenas à cirurgia. É um tratamento que é multifatorial. Então, o cirurgião bariátrico, geralmente, eles têm uma equipe associada com eles que vão dar todo o suporte para esse paciente. Se o paciente ele não trata a cabeça dele, depois da cirurgia bariátrica, ele pode ter um reganho de peso. Ou então pode cursar com a depressão. Tem que mudar o estilo de vida, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar melhor. Então, é um tratamento que é multidisciplinar e o paciente ele precisa estar muito ciente de todo esse processo, como é que ele vai decorrer. Que louco, tá vendo? Que doideira. Eu conheço um amigo meu que tá depressivo por causa da cirurgia bariátrica, mas já está saindo, já está numa cabeça, a cabeça já está boa. Isso. Eu opero muitos pacientes pós-bariátrica, né? Que fica com muita flacidez de pele. Eu ia perguntar isso agora. Flacidez de pele. Que tem uma. Como é o nome que eu disse, bem popular? Pele, como é que fala? Pele que sobra. Como pele é? que sobra. Não, é pele que sobra, não. Pelanca, como é? Pelanca. Pelanca, né? Pelanca. A pelanca. Teu rapaz tá cheio de pelanca, é isso? Exatamente. Então, assim, a gente engorda, a pele da gente estica. Depois que a gente emagrece, a pele ela não consegue retrair totalmente. Então, fica com aquela flacidez de pele.
Então, em muitos pacientes, podem gerar desconfortos que vão além da estética. Pode dar assadura de pele, pode dar dificuldade de usar uma roupa, pode dar infecções fúngicas. Então, por isso que a maioria dos pacientes, eles fazem a cirurgia reparadora pós-bariátrica. E é sempre um paciente muito legal da gente tratar, sabe? É um paciente que geralmente tem uma história aí de superação, de perda de peso, porque a perda de peso não é fácil. Por mais que o paciente passe por uma cirurgia, não é fácil. É um processo que é muito longo, é muito árduo. E tem um tal do jejum intermitente, que é a moda agora, meu amigo. Eu passo, às vezes, 18 horas sem comer. 18 horas. Esse corpo todinho aqui, 18 horas, só com água. Água, dureza, água dureza. mineral. Depois... deixa eu ver se já mudou também. Peraí, que na minha época, quando se fazia a lipoaspiração, qualquer cirurgia plástica aqui no abdômen, a gente tinha uma pessoa que ia em casa para fazer drenagem. Isso. Ainda existe isso? Ou não? Já existe, só ainda que hoje, com certeza, a drenagem ela é fundamental. Drenagem linfática. A grande diferença é que hoje não é usado apenas a drenagem. É aquilo que eu te falei de fisioterapia. Então, hoje tem uma série de artifícios que a fisioterapeuta usa para acelerar esse processo. Então, a drenagem linfática é ajudar a tirar aquele tecido do edema. Como é sabe? Tipo uma massagem. É tipo uma massagem, só que ela é uma massagem orientada, onde ela vai orientando aquele edema aí para os gânglios linfáticos e assim ser absorvido pelo corpo, tá? Então, esse é apenas um dos tratamentos. Tem outro que é bem legal também, que é a cinesioterapia. O que é isso? Antigamente, por exemplo, se fazia uma cirurgia das mamas. E o paciente passava um mês sem precisar mexer os braços. Ficava parado. Eu lembro. E aí, com o tempo, os estudos mostraram que isso é muito mais deletério para o paciente do que benéfico. Então, às vezes, além de doer a mama, doía as costas também. Que o paciente ficava tão travado que toda a musculatura ficava tensa, então isso gerava muito mais dor. Então, o que nossas fisioterapeutas fazem hoje é ensinar exercícios terapêuticos para os nossos pacientes desde o princípio. Então, essas técnicas da fisioterapia são grandes aliadas nossas para essa reabilitação mais precoce e com menos dor possível. Deixa eu ver outra coisa. Não sei se ainda existe. Lógico. Você vê muitos adolescentes com aquelas tetazinhas que tem vergonha de ir pra praia, pra piscina, de tirar a camisa. Como é o nome dessa? Ginecomastia. Ginecomastia. O senhor opera isso com também? Certeza. Muitos adolescentes. O que é isso? Essa é a terceira cirurgia plástica mais realizada nos homens atualmente. Adolescente? Isso. Homens de forma geral. Homens fora da adolescência também. Às vezes ele não tem a oportunidade de operar na adolescência. Às vezes ele não tem condição financeira. Mas ela vem da adolescência, isso. doutor. Uma das causas dela é desde a adolescência. Mas ela pode ser gerada também por medicamentos, por alterações da tireoide, por exemplo. Sabe? É multifatorial. Vários fatores podem causar a ginecomastia. Então, mas ela é mais preponderante, como você mesmo falou, na adolescência. O adolescente tem vergonha de ficar sem camisa, né? Usa roupa folgada. Isso. Então, isso é um incômodo muito grande entre os homens, tá? Que, diga-se de passagem também, o número de cirurgia plástica em homens vem crescendo cada vez mais. É isso que a gente vai... Eu quero saber. Porque diziam antigamente quem tinha esse... Como é a... Ginecomastia. Isso aí que você tá se masturbando muito, né? Lembra disso? Lembra? Para de te masturbar. Tá monjando, né? Tem um negócio desse, né? Como é que é? Monjando, monjando, mais uma pra mim. Sim, aí... Capaz. Mas quem procura mais cirurgia plástica hoje? Aí que é a pergunta. Homem ou mulher? Mulher. Continua sendo um mercado ainda preponderantemente feminino. Tá? Em torno de 80% a 90% dos casos são cirurgias plásticas em mulheres. Em contrapartida, o número de homens vem crescendo cada vez mais. Nos últimos 5 anos aqui no Brasil, esse crescimento de cirurgias plásticas em homens cresceu 51% aproximadamente. As cirurgias mais procuradas pelos homens, número 1, é a cirurgia das pálpebras. A blefaroplastia. Aqui? Isso, quando o paciente tem pele sobrando. Geralmente aquela pele aqui na pálpebra superior que começa a cair e começa até a tapar a visão. Sim, mas tem aqui também. Tem na parte inferior também. Que inclusive o nosso ex-governador, Jarbas Vasconcelos, ele operou, cirurgiou várias vezes aqui. E essa aqui é a pálpebra daqui. Isso, exatamente. Então essa é a cirurgia mais comum. A segunda delas é a lipoaspiração. É a segunda cirurgia mais comum nos homens. E a terceira, como eu já mencionei, é a ginecomastia. Esse aumento da glândula mamária. Que o homem também possui glândula mamária. A grande diferença é que ela é atrofiada. Entretanto, em alguns homens, essas glândulas elas tendem a se hipertrofiar. E aí o tratamento para isso é cirúrgico. É a gente tirar essa glândula. Alguns casos também vai ter a que a gente chama de pseudoginecomastia, que além da glândula ter ali, o paciente também tem um acúmulo de gordura naquela região. Então tem aquela mama mais cheia, né? Muitas vezes parece até com mama feminina mesmo, em alguns casos. Mais acentuado, chega a parecer com glândula feminina. É mesmo. E a gente tem que associar uma lipoaspiração.
A gente faz a lipoaspiração do tórax também. Pois é, quando a gente fala que aí, eu vou bater um papo com um cirurgião plástico, a gente pensa que é só abdômen, cirurgia plástica. Isso, não. Tem, aqui também, aqui, ó, aqui, ó. Tem cirurgia para isso Tem, aqui, ó? com certeza, Vamos lá. Como é o nome dessa cirurgia aqui, para tirar essa coxa? Pronto, vamos lá. Se for um problema for apenas gordura, é a lipoaspiração das coxas. O nome é lipo também. Isso, lipo. Se tiver flacidez de pele, aí já seria uma coxoplastia, que é bem comum nos pacientes pós-obesidade. Coxoplastia. Tá? Isso. Tá? Que é bem comum nesses pacientes que ficam com aquela pele sobrando. Sei. E aí a cirurgia seria a coxoplastia. Muita gente procura para tirar coxa. Muita gente, principalmente pacientes que já passaram por uma grande perda de peso. Tá? Por exemplo, pacientes que fizeram bariátrica. Pacientes perderam mais de aquela 20 pele quilos. Sobra. Isso, fica sobrando muita pele. Às vezes a pele fica comunicando, batendo, roçando uma na outra. Sei. Gera incômodo. Mas a maioria das cirurgias das coxas realmente é a lipoaspiração. Algumas mulheres, até homens também, tendem a ter mais gordura nessa parte mais central. Então as pernas ficam encostando, às vezes dá assadura. Às vezes a paciente não gosta de correr, fica batendo. Tá. Então a gente faz uma lipoaspiração nessa região. Tá, o Otávio. Eu tenho 63 anos hoje. Até quantos anos uma pessoa pode fazer uma cirurgia plástica? 70 já não é recomendado? Como é que é isso? O que vai dizer é o estado de saúde do paciente. Mas a idade não... mas sim, eu não tenho mais idade para isso. A idade vai sim, comprometer a cirurgia? Ótimo, então a gente vai avaliar como é que está a saúde daquele paciente, se aquele paciente tem alguma comorbidade. Claro, com o paciente de 70 anos, você não vai fazer uma cirurgia de 6, 7 horas no paciente desse, porque a resposta metabólica e imunológica ao trauma dele é menor do que um paciente jovem. Então a gente vai adaptar a cirurgia, mas o fator preponderante vai ser o estado de saúde desse paciente. Então, eu tenho... Minha mãe hoje está com 68 anos e está planejando fazer uma lipoabdominoplastia nela ano que vem, porque ela goza de uma excelente saúde, ela está bem, está com peso controlado, não tem comorbidades. Então, é seguro a gente fazer essa cirurgia. Se ela tivesse 62 anos, mas tivesse uma diabetes descompensada, tivesse uma hipertensão, fumasse, mesmo com 62 a gente não iria operar. Entendeu? Então, mais importante do que a idade por si só, vai ser o estado de saúde desse paciente. Aí vai minha pergunta. A hipertensão praticamente não tem cura. Mas tem controle. Tem um controle. Isso. Massa. E como é que se controla numa cirurgia uma hipertensão com a pressão arterial de um paciente que está entubado? Pronto, vamos lá. Ótimo. Primeiro passo, é importante que essa pressão ela já venha controlada de antes da cirurgia. Quando passar a pressão já vem controlada por medicamentos, e é por isso que é super importante o acompanhamento com o cardiologista, e todo paciente que tenha hipertensão cardíaca, a gente vai pedir um parecer do cardiologista dele, dizendo se ele está apto ou não para passar por aquele procedimento, e na hora da cirurgia tem o nosso anestesista. O anestesista é o grande clínico da cirurgia. Então, ele vai ficar ali com o paciente apenas cuidando dos sinais vitais desse paciente. Então, se a pressão começa a subir, ele já faz uma droga para controlar essa pressão. Entendeu? Então, é esse conjunto de compensação pré-operatória com ajuste pelo anestesista na hora da cirurgia. Cara, eu estava olhando um pouco o teu briefing. Cara, eu achei legal isso aqui. Ó. Em sua atuação, prioriza não apenas, que você já falou, a estética, mas também a melhoria da qualidade de vida de seus pacientes. Cara, a filosofia de trabalho é pautada pela busca da excelência ao atendimento. Tem excelência em atendimento? Com certeza, com certeza. Cara, para chegar numa excelência, olha, com certeza. Caraca. Por isso que a gente nunca chega. A gente está sempre tentando buscar. Isso é que é o mais importante. A gente está sempre mas procurando evoluir. Por isso que eu li isso aqui. Você está em busca da excelência ainda. Com certeza. Não chegou na excelência. Isso. A excelência, eu costumo dizer que é uma busca constante. Pois é. Então a gente vai estar sempre se esforçando ao máximo para chegar lá. Até de certa forma arrogante, dizer, não, eu tenho excelência, aí seria uma arrogância. Eu acho que isso não existe, mas a gente está sempre buscando melhorar. Não apenas as táticas, como eu falei, as técnicas cirúrgicas que estão cada vez mais numerosas e mais efetivas, mas principalmente o atendimento humano, o acolhimento, esse cuidado no pré e no pós-operatório. Sabe? Então, como eu falei, é muito importante para qualquer profissional ele saber qual o seu propósito, qual a sua filosofia, para assim ele conseguir manter-se sempre no norte, sabe? Sempre sendo guiado por um propósito maior. Tem um livro que é bem interessante, que se chama Em Busca de Sentido, é de Viktor Frankl. Ele era um psiquiatra judeu e ele foi preso na Segunda Guerra Mundial. Ele foi prisioneiro. E aí ele percebeu, né, nessa prisão, apesar de todos digamos assim, todo o sofrimento que foi passado ali das mortes, ele percebeu que as pessoas que conseguiam resistir a tudo aquilo eram justamente as pessoas que tinham um propósito maior, que tinham uma finalidade de vida.
sabe? Então isso a gente tem que levar também para as nossas profissões. Toda profissão vai ter sua dificuldade, vão ter os seus desafios. Lógico. Então se você não tem aquele propósito muito claro, você se torna meio que alheio aos eventos negativos que possam acontecer. Então quando você tem claro, eu quero o meu objetivo é ajudar na autoestima, eu vou deixar de operar pacientes que não se encaixam naquele perfil, eu vou tentar dar um atendimento mais humanizado, mais acolhedor, porque a nossa busca é por algo muito maior do que apenas uma melhora corporal. Otávio, eu como jornalista também, eu participei já de congressos, simpósios, sempre me informando, e apesar da idade, você sabe que a gente está numa tecnologia aqui. Eu comecei procurando a minha excelência. Pronto, em busca da excelência, você pode ver, são 3 câmeras, tem o diretor de corte, diretor de edição de imagem. Cara, como é a vida de um cirurgião plástico? Tem avanços todo ano? Como é que funciona? Tu vai para simpósio, para congresso? Como é que funciona a tua vida? É um estudo contínuo, né? É uma busca por uma melhora contínua que nunca se para. A gente vem passando por uma evolução tecnológica muito grande, também na cirurgia plástica, uma evolução de técnicas. Então, eu terminei minha formação em cirurgia plástica há cerca de 7 anos. Cirurgia das mamas hoje é bem diferente do que eu fazia na época da residência. Então, mudou drasticamente. Muitas cirurgias do contorno corporal também mudaram bastante. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas novas técnicas e tecnologias. Entretanto, a gente tem que ter muito cuidado também com essas novidades, né? Então, muitas vezes chega uma técnica super revolucionária, prometendo mundos e fundos, mas quando começa a entregar, vê que não é aquilo tudo, ou então que vê que ela vem também acompanhada de muitas complicações, então também não faz sentido a gente incorporar aquela tecnologia. Então você tem que estar atento a esses novos avanços, mas também com um senso crítico muito apurado, para também não passar tudo para os nossos pacientes e eles sofrerem as consequências de uma tecnologia que se prova com o tempo não tão efetiva. Tu é discípulo do Pitangui? Sou fã do Pitangui, com certeza. E jura, cara? Tu estudou muito ele? Tu conheceu ele pessoalmente? Não conheci, mas muitas das técnicas que a gente usa até hoje foi ele que ajudou a instituir. Diz uma aí. A técnica de Pitangui, a técnica de mamoplastia redutora, a marcação da mamoplastia que a gente faz hoje foi instituída e adaptada pelo professor Pitangui, sabe? É Arie Pitangui, ele fez uma adaptação de Arie e a gente utiliza até hoje, sabe? Em inúmeras técnicas. Ele, com certeza, ele foi uma referência mundial que trouxe os holofotes mundiais da cirurgia plástica para o Brasil, sem dúvida. Tem um. Como é que é o nome, André? Daquele Dr. Ray? Como é? Eu posso pôr outro posto agora, né? Rapaz. Pitangui para Dr. Ray, mas... Não, o Dr. Ray, cara. Porque eu vi esse cara agora, acho que foi num domingo legal, sei lá. Aí eu lembrei do Dr. Ray, pô. O homem que da cirurgia de Hollywood. Até o sotaque. Ele fala Hollywood, né, André? Tem simpósio agora, Tem o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, está começando amanhã. Quem é o Papa que vai dar a palestra? Não existe uma grande referência hoje em dia, não tem um grande nome como Pitangui, sabe? Tem várias referências em algumas áreas. Bom, quem é teu ídolo? Já falou do Pitangui. Hoje, teu ídolo. Atualmente, a cirurgia plástica atual não chega a ter um ídolo propriamente dito. Porque às vezes um cirurgião é muito bom numa determinada área, mas para outras não é tão foco dele, sabe? Então o que a gente faz hoje é meio que um compilado de técnicas, a gente pega o que tem de bom de cada cirurgião e usa nas nossas cirurgias. Combo. É o combozinho. É um combo. É um mix, não, eu gostei disso, eu gostei disso aqui. Qual é a técnica hoje que tu não usa? Técnica que eu não uso? Eu perguntei, agora eu botei na parede. Uma técnica que eu uso, não, essa técnica eu não vou usar não. Vou usar uma diferente dessa aqui, numa lipo, pronto. Pronto, a técnica que eu nunca gostei muito foi a lipo HD, como era feito antigamente. Lipo HD. Isso, aquela lipo de alta definição, que marcava as linhas de definição na gordura. Então, desenhava a definição na gordura do paciente. Que é os gominhos. Que eram os gominhos. Então, o que se fazia antigamente era modelar os músculos no gominho. Então, era desenhar músculo no gominho. Sei. O que, para mim, de certa forma, sempre apareceu artificial. Então, eu sempre prezei muito pela naturalidade dos resultados. Hoje, que a gente tem uma adaptação dessa técnica. Hoje, a gente aspira mais essa pele, a gente não desenha mais os gominhos, mas, em contrapartida, a gente coloca a gordura que a gente aspirou dentro do próprio gominho, dentro do músculo. Porque aí a gordura dentro do músculo ela vai fazer esse músculo aumentar. Aí, quer dizer, esse cara tem que fazer muito abdominal, né? Isso, exatamente. Agora, me lembrei de um negócio aqui. Tinha um aluno lá na academia que eu malhava. Cara, ele não tinha peitoral. Porra, bicho, cara, acho que um mês depois, esse cara chegou com um peitoral. Cara, eu digo, rapaz, que
é bomba. Ele disse, não, bicho, é cirurgia. Eu botei prótese. É assim mesmo, brother. Hoje tem a prótese de silicone, cara, de músculo peitoral. Eu, particularmente, eu não gosto muito. Hoje tem a tática melhor para isso, que é justamente isso que eu tô falando, da lipo de definição natural. A gente aspira esse músculo na parte negativa, na parte sombreada, e na parte muscular a gente coloca a gordura dentro do músculo. A gente consegue fazer esse músculo expandir com um tecido que é natural, que é a nossa própria gordura. Interessante também que a gordura tem célula-tronco, então ela ajuda o músculo ali a se proliferar, entendeu? Vai malhar, pô, vai malhar, faz supino. O que a academia não consegue dar jeito, a gente resolve na mesa de cirurgia. Resolve na mesa de cirurgia. Exatamente. Cara, quantas cirurgias tu faz assim por mês? Vamos lá. Por mês, vamos lá. Eu não gosto de fazer muita cirurgia. Eu gosto de prezar pela qualidade. Se você começa a fazer muita cirurgia, termina perdendo um pouco da atenção desse paciente pós-operatório. Em 30 dias? Em 30 dias, em torno de 12 a 15 cirurgias. É meu máximo. Não quero ultrapassar de 15 cirurgias. O cara tira sábado e domingo aí. Todo dia tu tá fazendo cirurgia, porra. Tem cirurgia que opera 20, 30. Mas tu não faz 2 cirurgias no mesmo dia? Ou faz? Faço menos. Só, tipo, agora dezembro e janeiro, que a procura é maior. Alguns dias a gente faz 2 cirurgias associadas. Por que dezembro? Férias. O maior volume de cirurgia plástica são justamente dezembro, janeiro, junho e julho. É porque a gente mais opera. Tu jura, velho? Exatamente. Caraca. Criança. Já operou criança? Já. Otoplastia. Cirurgia da orelha de abano. Aquela orelha chamava de dumbo, né? Dumbo, exatamente. Caraca, jura, velho? Juro, incomoda muito. Inclusive, assim, um relato mais emocionante que eu tenho foi de um paciente de 12 anos que a gente operou. O bichinho sofria muito na escola, sofria bullying por conta da orelha de abano. E ele se incomodava muito, chegou no consultório chorando. Caraca, e aí, quando a gente faz a cirurgia, a gente coloca uma faixa, sabe? Então, a gente faz a cirurgia, coloca a faixa, e 5 dias depois a gente tira essa faixa no consultório. Cara, quando eu tirei a faixa desse paciente, que ele se olhou no espelho, ele me abraçou, começou a chorar. Cara, tu tem isso registrado? Meu amigo, não tenho registrado, mas aquilo ali ficou registrado no coração. Cara, já que tu tá falando isso, fala outra coisa aí interessante assim, de bastidores. Vamos lá, outro caso também bem interessante, foi a filha de uma amiga da minha tia. Uma outra paciente jovem sofre muito com essas alterações corporais. E ela tinha a mama gigante. A mama era gigante e tinha uma alteração também que era a mama tuberosa, que a mama ela fica tubular. Mas como o nome é, não sei o que... Gigantomastia. Não, da mulher também? Da mulher gigantomastia, de gigante, e do homem é ginecomastia. Não, a da mulher... Gigantomastia, quando a mama é muito grande. Mas não sei o que, plasia, como é Displasia mamária. Displasia. Isso. Sim, vamos lá. Isso, e aí essa colega da minha tia tinha uma filha de 16 anos, que sempre sofreu muito também com o formato das mamas. E aí ela chegou pra mim, quando a filha estava se trocando, já tinha operado já, ela fez, Otávio, me emocionei muito essa semana, minha filha nunca tinha mostrado a mama pra mim. E aí, quando a gente foi dar banho nela, que ela tirou os tapes, né, que é uma bandagem que a gente deixa na cirurgia, ela me abraçou, começou a chorar e me agradeceu por ter pago a cirurgia dela, assim, sabe? Então, são coisas como essa que não tem preço. Entendeu? Então esse que é o propósito, como eu estava falando, da nossa profissão. Cara, deve ser muito legal os caras fazerem cirurgião plástico. Demais, tu tá num restaurante assim, chega uma paciente e tu... É gratificante. Porra, aí tu vê lá, porra, toda... Você é o que é mais engraçado, você vê a paciente se curtindo, você vê a paciente feliz. Pois é, a paciente volta pra gente, Hugo, com 2 meses, ela volta com cabelo diferente, volta com roupa nova, volta com maquiagem, volta sorrindo de orelha a orelha. Cara, isso é gratificante demais. Caraca, velho. Isso não tem preço. Eu recebi uma mensagem que eu até postei hoje no meu Instagram, tá lá nos meus stories. A paciente, ela mandou ontem. Cara, quase que eu choro com a mensagem. Ela falou, doutor, você mudou minha vida, não tenho mais dor. Eu sou outra pessoa. Que pague. Tem não, papai. Tem não, papai. Isso aí, ó. Caraca. Aí eu agradeço todos os dias a Deus por ter essa profissão, sabe? Pra mim isso é uma dádiva. São 6 anos de faculdade, mais 2 de... É mais longo. São 6 anos de faculdade, 2 anos de especialização em cirurgia geral, que hoje são 3. Antes de ter cirurgião plástico, a gente tem cirurgião geral. A gente 9. opera câncer, a gente opera vesícula, a gente opera apêndice. E aí depois desses 3 anos, a gente faz mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, atualmente, a formação de um cirurgião plástico são 12 anos. Na minha época foram 11. É uma vida. E tu faz parte da sociedade? Sim, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso. É do corpo, docente? É de tudo, envolve tudo. A sociedade envolve tudo. Mas você faz parte da diretoria, alguma coisa? Não. Não. Nada, só para pertencer, realmente é importante pertencer à sociedade. Para a gente entrar na sociedade, a gente também faz uma prova, tá? Então é bem importante isso hoje, sabe? É tipo um OAB? Semelhante ao OAB. Semelhante ao OAB. Só que tem prova prática também.
Faz uma prova prática, mas não é com o paciente, né? Sabe, mostra lá o caso clínico, a gente tem que dizer o que é que vai fazer naquele procedimento. Então, além desses 3 anos de residência, a gente ainda faz uma provinha final. Caraca, você é pernambucano mesmo, velho? Sou daqui, recifense. Você é recifense? Morro de orgulho daqui, de Recife. Cara, quantos anos você tem já, meu? Eu tenho 38. Puta merda, minha filha tem 40. Tô com uma criança aqui. Ó, cara, alguma coisa faltou dizer assim, Otávio? Que a gente conversou tanto, faltou mais o quê? Cara, tem tanta coisa, se o dia dá pra gente passar dias aqui. Dá dois. Operando. Mas faltou alguma coisa assim que tu disse, pô, Hugo, bora falar sobre isso? Bora, que aqui a gente tá... Bora, cirurgia das mamas, tem um protocolo Pronto, vai, falou pouco, vamos cirurgia lá. das mamas. Hoje, cirurgia de prótese de silicone, a gente tem protocolo que a paciente opera no mesmo dia ela vai pra casa e no outro dia ela pode trabalhar, sabe? Rapaz, que coisa doida é essa, velho? Que passava antigamente. Exatamente, passava dias, né, morrendo de dor. Eu tenho aqui até hoje, aos 14 anos, eu tenho uma cicatriz da minha apêndice. Hoje não, né, bicho? É por vídeo laparoscopia também? É tudo por vídeo. Assim, da mama. Aí... esse protocolo, no dia seguinte, a paciente já pode trabalhar, já tá apta para trabalhar, isso, sabe? Velho. Então, como eu te falei, a tecnologia tá ajudando muita gente, as técnicas novas também estão ajudando muita gente, sabe? Então, a gente consegue dar resultados melhores, mais duradouros, com mais segurança no cirurgia e com mais conforto também nesse período perioperatório. Então, a favor da robotização também cirúrgica. É difícil. Olha, é difícil, vou lhe dizer por quê. Eu guardei essa pergunta para encerrar a entrevista, tu acredita? Sabe por quê? Cirurgia plástica é a mistura de ciência com arte. E aí a arte e o robô ainda não conseguem dar. Boa. Gostou da resposta, André? Cara, que papo agradável. Pô, a gente tem que trazer o Dr. Otávio aqui para mais um podcast. Será um prazer. Bom, falando de cirurgia plástica, eu não sei como é que funciona a ética dos médicos, mas qual é o teu Instagram? Por exemplo, que a gente pode divulgar Instagram? Como é que funciona? Porque às vezes... Foi um grande avanço que a gente teve. A gente não podia mostrar foto de paciente, não podia mostrar pré e pós-operatório. Isso foi liberado esse ano, tem sido um grande avanço. O que é que acontece? Você me perguntou aí pela minha formação. E hoje em dia tem muitas pessoas que procuram atalhos para fazer cirurgia plástica. E a gente está tendo uma epidemia de complicações muito grande, sabe, Hugo? Profissionais de outras áreas fazendo procedimentos, fazendo cirurgias em consultório, em clínicas sem suporte. Inclusive Botox. E Botox nem falo mais. Botox, nem em falo cada mais. esquina hoje tem gente que coloca... E as pessoas, não, mas Botox... Isso. Pô, mal feito... O que assusta é que as pessoas estão ficando cada vez mais destemidas, sabe? A fazer cirurgia de face, que é uma das cirurgias mais complexas que a gente tem na cirurgia plástica, fazendo em consultório, em cadeira de dentista. Então, a gente tem uns grupos da sociedade que chega a cada complicação horrorosa. Então, eu quero fazer uma cirurgia plástica com o Dr. Otávio Maximino. Onde é que eu vou? Que site eu vou para dizer qual é o teu CRM? Como é que... Isso. O mais importante, você pensa em fazer cirurgia plástica, procurar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá tem um site com todos os cirurgiões que passaram por todo esse processo aí que eu te falei. De 12 anos, mais a prova aí de especialidade para poder exercer a cirurgia plástica. Então, o primeiro passo seria justamente checar se o cirurgião é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tá dado o recado aí. Então, galera, conversei aqui com o Dr. Otávio Maximino, abdominoplastia, conversamos sobre lipoaspiração, cirurgia reparadora da mama, da coxa, ginecomastia, falamos de tudo. Te agradeço, valeu, obrigado, sucesso para nós. Valeu, galera. Qualquer coisa, ó, pergunta aqui, deixa nos comentários, que aí eu vou passar pro Dr. Otávio, aí quem sabe ele entra em contato contigo também pelo teu Instagram. Valeu.